Adoro conhecer novas histórias, tanto o lado profissional quanto o pessoal dos nossos gestores. Nem que seja só um bocadinho. O foco deve estar sempre no convidado, nas suas histórias. Esta é a essência para a criação de valor pela partilha. Acredito também que devemos produzir conteúdos e formatos dinâmicos, leves, respeitosos e com qualidade. É isso que temos procurado fazer no Top Port Studio. Tiago Domingues, sim, eu próprio, e a minha querida e muitíssimo especial Isabel Moço. O que fomos nós fazer desta vez? Desta vez, com o formato Top Board One-on-One, decidimos lançar a sua segunda temporada e com ela permitir diferentes cenários e dinâmicas. Cada gravação será uma experiência única, tranquila e confortável para o convidado. E onde entra a Isabel? A nossa querida Isabel entra para me ajudar a entender a experiência do ponto de vista do outro, do convidado, aquele que se expõe e partilha generosamente as suas histórias. Quanto melhor conhecemos o lugar do outro, melhor o compreenderemos. Sim, desta vez, pontual e excepcionalmente, serei eu o convidado. É um desafio para mim, pois quase nunca me exponho. Para o fazer precisava de alguém que muito admiro e em quem confio. Alguém que é tanto carinhosa quanto séria quando necessário. Claro que essa pessoa muitíssimo especial é a Isabel Moço. A única capaz de me convencer a partilhar um pouco de mim, mesmo com as minhas inseguranças e outras cenas mais. Um grande obrigado à minha querida Isabel e vamos a isto. Eu começaria por te perguntar quem é o Tiago. O Tiago é um homem, em primeiro lugar pai, marido, filho, muito orgulhoso de todos estes papéis e depois um profissional que procura sempre ser a sua melhor versão, como tantas vezes ouvimos dizer, mas já há muitos anos e que de facto procuro também dar o meu melhor fazendo sempre diferente. Portanto, quando o meu filho me perguntava em pequenino, pai, o que é que tu fazes? Eu tinha sempre dificuldade em explicar muito bem, não é? Ajudo empresas, ajudo pessoas e, portanto, procuro criar valor, mas coisas que me apaixonem. Muito bem. Então, olha, vamos dividir esta conversa aqui pelo menos duas grandes partes. Uma parte mais sobre o Tiago, o homem, e outra parte mais sobre o Tiago, o profissional, nas suas várias vertentes. Então, para o Tiago, homem, eu vou começar por perguntar-te em que é que tu acreditas? Tens alguma fé? Tenho muita fé, isto não me estou preocupado como é que vai soar os meus níveis de arrogância ou de humildade, ok? Tenho muita fé em mim, no sentido em que eu acho que as minhas ações dependem, portanto, das minhas decisões e eu acho que sou capaz de alcançar muita coisa e de fazer alcançar muita coisa também. E isto afasta-me um pouco do lado mais espiritual ou mais religioso e definitivamente afasta-me bastante da sorte ou do azar. Não sei se existe, se não existe, mas acho que tudo depende das nossas ações. E, portanto, mas já o sentiste ou nunca o sentiste? Sim, e depois aqui num misto de autoconfiança, arrogância, desconforto e insegurança, portanto, neste híbrido e neste mix de emoções, às vezes assusta-me que essa outra dimensão possa prevalecer ao raciocínio lógico que eu procuro ter, não necessariamente sempre tenho, não é? Olha, então vamos pegar por aí, razão e emoção. Ok. Se eu te pedisse para me dizeres um dos teus valores de vida, não tem que ser o mais importante e não tem que ser o primeiro, mas aquele que te norteia todos os dias. Família, claramente família. Esse é o principal valor, não necessariamente família de sangue. Felizmente tenho a sorte que a família de sangue seja uma família genial, brutal, dos que ainda cá estão, dos que já não estão também. E, portanto, realmente mesmo muito importante para mim e mesmo em tudo o que me deixa muito feliz nas outras dimensões, a minha felicidade é sempre visualizada sobre o impacto que tem nos outros e o que é que eu vou conseguir ou não proporcionar ou como é que vão olhar para mim a felicidade que é transmitida de parte a parte. Portanto, família, eu diria que o valor da família é realmente mesmo muito importante. Família num conceito alargado.
num conceito alargado, que na minha realidade em concreto é uma família muito pequenininha em termos de núcleo, não é? O meu pai partiu recentemente, mas a minha mãe, o meu padrasto, muito importante, a minha mulher, a minha irmã, o meu filho, o meu segundo filho, o filho da Márcia, o Mateus, o Beng, o meu pastor alemão, e portanto, e mais uma outra pessoa muito chegada e muito próxima, não sendo familiar, que é realmente mesmo muito importante para mim. Muito bem. Tiago, tu falaste do teu pai, Sim. falaste dos outros membros da família, mas eu vou pegar aqui em dois, no teu pai e no teu filho. Que continuidade há em termos de valores? Ou seja, o que é que o teu pai te deixou e o que é que tu tentas disso que o teu pai te deixou deixar ao teu filho? Deixou-me o exemplo, ok? Se pensarmos em termos de perfis de liderança, seria uma liderança pelo exemplo, enquanto líder da família, se quisermos também, assim. Deixou-me essa responsabilidade também, esse orgulho, mas essa responsabilidade de liderar pelo exemplo. Deixou-me também a humildade que eu procuro ter todos os dias, não sei se consigo, ok? E essa humildade não é só como olhamos e tratamos os outros, é como é que aceitamos que outros tratem outros também e como é que compactuamos ou como é que assistimos de uma forma inativa e não reativa, como tantas vezes eu me deparo com situações como essa, tentar ter impacto através dessa postura mais humilde para com a vida. Um exemplo disso é, por muito no auge que eu esteja em determinado momento, eu nunca me sinto, sinceramente, nunca me sinto nem melhor, nem maior, nem mais alto do que ninguém. E sei perfeitamente que amanhã posso estar mais abaixo, e já estive mais acima e mais abaixo. E se cruza com outro dos valores, transmitido pelo meu pai, e a este nível também a minha mãe, que é, eu tenho a certeza absoluta que, por muitas vezes que caia, eu levanto-me sempre. Não é uma esperança, não é uma frase feita, é um facto, é um histórico, é um padrão que eu tenho e que vem da família. Isso é um descanso imenso. Nos meus medos, a coragem vem de uma certeza, que é eu caio mas levanto-me, não é? E isso é aquilo que eu procuro também transmitir ao meu núcleo familiar, dentro das minhas potenciais, isto não vai fazer muito sentido, perfeições, mas acima de tudo das minhas imperfeições, dando muito exemplo também do que não fazer, com todos os erros que eu cometi. E olha, gostei muito. Foi? Gostei muito e identifico-me muito com isso. E é especial, porque não é toda a gente que tem essa perspectiva do seu eu projetado nos outros, e nesta questão dos valores é sempre muito, muito complexo. Tiago, tu consideras-te um bom cidadão? Considero-me um bom, não entendas bom do bonzinho, não é? Sim, estou a entender. Um bom cidadão, alguém que no final da vida valeu a pena estar, criou valor, não é? Olha isso. Eu considero que sim. Talvez eu consiga visualizar mais e explicar melhor porque é que eu acho que sim. Embora isto, se somos ou se não somos, tem que ser uma análise de terceiros e não nossa, não é? Nem somos isentos e queremos ver-nos da melhor forma, não é? Eu sou muito família, mas eu sou muito trabalho e as coisas estão linkadas, eu não separo as realidades. Para o bem e para o mal eu não separo as realidades. E o meu trabalho passa muito de uma forma paralela ao projeto do Top Board Studio e tudo mais, mas passa muito pela área da consultoria há mais de 20 anos, em que eu reestruturo empresas, o que significa tomar decisões ou aconselhar para serem tomadas decisões muito difíceis, não é? E eu tenho a certeza que os meus valores nunca são atropelados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que eu decido, executo ou aconselho para implementarem tem, em primeiro lugar, os interesses da empresa, não era isto agora que era expectável a dizer, mas da empresa, porque os melhores interesses da empresa são os melhores interesses dos colaboradores. Se têm que sair 200, é porque 800 ficam mais seguros e com maiores perspectivas. E isto muitas vezes são decisões difíceis, mas que eu não vou confortável para casa, mas vou muito seguro de que fui um bom profissional e uma boa pessoa, mesmo muitas vezes incompreendido pelo bem que aqueles 800 acabaram por beneficiar, seja o meu contributo gigante ou apenas um detalhe de uma conversa num jantar em que aconselhei qualquer coisa. Certo, mas tu foste esperto, tu fugiste para o campo profissional, porque aí nós sabemos ou temos sempre uma ideia, se estivermos orientados, do legado que queremos deixar. Mas eu vou puxar outra vez o cidadão, pessoa. Inevitavelmente nós um dia desaparecemos. Certo. O que é que tu gostavas que o teu filho dissesse de ti nesse dia? Gostava que o meu filho mantivesse, que é diferente,
do que eu queria que ele dissesse, mas que ele mantivesse o orgulho que eu sei que ele hoje tem. Ok, portanto, eu não vou se amanhã for, não vou com dúvidas nenhumas sobre isso. Okay? Mas gostaria muito que o meu filho dissesse que o pai era um lutador. Gostava muito que ele me visse e se referisse a mim como um homem de valores, cheio de defeitos também, mas com a coragem de os admitir e trabalhar sobre eles. Não significa que eu seja exatamente assim, mas eu também não pretendo falecer amanhã. Gostava que o meu filho visse no pai uma pessoa que acredita muito no seu amigo, na sua família, e, acima de tudo, alguém que procura criar impacto na sociedade, que tu falavas na sociedade, de uma forma não necessariamente atrás do aplauso, não é? Ou do reconhecimento, mas que de facto conseguisse criar impacto primeiro no seu núcleo familiar, depois em seu redor, nos seus amigos, nas empresas com as quais colabora e na sociedade como um todo. Acima de tudo, eu sei que não fui muito específico, mas gostava que o meu filho me visse como um lutador e que, da mesma maneira que nada me manda abaixo, muito pelo contrário, que o meu filho reconhecesse isso, como o reconhece, e que tentasse ser assim também, ou preferencialmente muito melhor. Um lutador, eu diria. Bonito, bonito. Olha, Tiago, e no mesmo cenário, naquele tal dia que vai acontecer, esperemos que daqui por muito, muito tempo, que ainda tens muito para estar e fazer e ser, mas daqui por muito tempo, o que é que tu gostavas que pensasse ou dissesse a Márcia? A Márcia, a minha linda esposa Márcia. Gostava muito que a Márcia dissesse o quanto orgulhosa estava de mim. Gostava muito que, tendo essa noção, ela própria tendo essa noção, dissesse o quanto me bateu e deu marteladas na cabeça para eu melhorar em tudo aquilo que eu necessitava de melhorar, para eu reconhecer, acima de tudo aquilo que eu necessitava de ser diferente, porque ela, de facto, tem um impacto muito grande, ela é muito diferente de mim, é muito complementar. E, portanto, criou-me um valor gigante à vida e uma perspectiva completamente diferente. E, portanto, eu gostaria que ela dissesse, de facto, que sou um bom homem, que tive as minhas conquistas, mesmo que muitas delas não oficiais e não à procura do tal aplauso, não é? E que reconhecesse também a importância e o impacto dela na pessoa e na personalidade que se foi formando no Tiago, que nesse dia acabou por falecer no ano 2720. Olha, parece-me uma boa projeção. Tiago, diz-me lá uma coisa, tu foste um adolescente rebelde? Não fui um adolescente, não? Vamos dividir isto por partes. Eu fui um adolescente muito pouco sociável, como sempre, ou seja, bem, tu és professora, Isabel. Portanto, isto que eu vou dizer, também não me vais dar notas, agora pelo menos num exame. Eu faltava às aulas todas, até poder chumbar por faltas. E, portanto, só aí comecei a ir às aulas todas. O que é que eu fazia? Eu estudava tudo em casa de uma forma muito autodidata, pelos manuais, e depois chegava aos exames e tinha muito boas notas. Inventavas muito? Nas respostas. Nos testes de filosofia, sim. Eu acho que vencia a professora por cansaço, com páginas e páginas de uma resposta em que dizia tudo com as melhores palavras e não dizia nada, no final de contas, não é? Mas na realidade, então, para lá do desporto, fazia muito futebol, judo, muitos outros desportos também, aí havia todo esse trabalho em equipe, não é? Mas na escola em si, ia pouco à escola, sentia-me não sei se com um grau de maturidade superior ou inferior, mas sentia-me deslocado, na realidade. Então, os meus amigos eram de fora da escola e muito mais velhos. A minha primeira namorada era muito mais velha do que eu, fora da escola também. Então havia assim, os amigos com quem eu saía à noite eram 20 anos mais velhos do que eu. Havia um desfazamento grande entre aquilo que eram os meus interesses e os meus amigos da minha turma, dizendo assim. Então, eu não era rebelde, era muito recatado, muito em casa, muita música, muitos livros, exceto na dimensão no desporto, e isso traduziu-se no profissional que eu me tornei. A área da consultoria aparece pela independência que isso me traz, não é? Eu, na escola, os trabalhos de grupo, eu tentava sempre que fossem sem os professores saberem, feitos por mim, mas assinavam todos.
E assim... Que sim, engraçado. Sim, sim. Olha, eu era ao contrário. Era. E fazia isso, procurava para meu conforto, claramente que isso não me ajudava a construir um perfil de liderança de equipas, da perspectiva mais saudável, mas essa componente da liderança foi algo que eu fui trabalhando já em vida adulta e acho que tem corrido muito bem. Mas sim, ou seja, fui rebelde? Não fui rebelde. Foste tranquilo. Fui tranquilo. Não deste muitas dores de cabeça não dei, aos teus pais. Não Muito dei, bem. acho que não dei. Muito bem. Olha, agora vais imaginar o seguinte, deste carro para esse carro, Sim. eu tenho aqui um poder especial e podia clonar o Tiago. O que é que devia tirar? Ou pôr, não pode ser cabelo. Não. Olha, pôr e tirar. O que é que deverias retirar deste Tiago? Bem, neste momento algum peso, mas... Sim, mas sem ser físico. Sim, eu percebi. O que é que devias retirar? Algumas respostas para mim são logo diretas, que é, eu vejo normalmente o copo meio vazio das coisas. Mas é prudente. É prudente, sim, o risco é uma coisa, a gestão do risco, mal ou bem feita, é algo que está muito presente em mim. Às vezes excessivamente, eu acredito. A dimensão que eu tenho de ser muito pouco, de interagir muito pouco socialmente, grupos de amigos, jantares, é uma lacuna que eu tenho, que eu promovi dessa forma, não é? Afastando-me, mas que reconheço a falta que faz para construir uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Eu gostaria de tratar melhor da minha saúde, que nos últimos anos não tem sido o que tem acontecido. Okay? Não necessariamente a consigo tratar logo, não é? Mas reconheço isso. Portanto, mais cuidado com a minha saúde e ser mais flexível. A Márcia e o meu filho, bem, basicamente toda a gente que me rodeia, a minha família toda, diz que eu sou muito, muito pouco flexível. O que é estranho para alguém que faz a esparregata. Mas a elasticidade é só física. Sim, é só física. Mental também no exercício e na criatividade, mas tenho algum conservadorismo associado, nada tem a ver com religiões, nem com géneros, nem coisa nenhuma, mas quanto àquilo que eu acho que deve ser a forma de estar das pessoas, nos meios onde se encontram. É um exemplo apenas, não é? Mas sou pouco flexível. E o que é que lhe acrescentavas? Acrescentaria o saber saborear. Se na comida eu como muito rápido às refeições e não saboreio e adoro comer, na vida acontece o mesmo. Que eu alcanço e tenho derrotas, tenho conquistas, mas focando aqui nas conquistas, eu nem as saboreio porque já estou a pensar nas próximas e afinal aquela que conquistei não teve o impacto que eu pensava que ia ter e estou sempre a andar em frente, sem nunca pausar para absorver, acabo por não saber saborear a vida nessa perspectiva. E por consequência, os que me rodeiam não conseguem... Não é? É igual. Mas tens planos de fazer, Tenho para planos fazer alguma coisa para mudar isso? Estou a trabalhar nisso. Fantástico. E o top board aparece, independentemente dos formatos, aparece muito nisso, numa mudança de vida, num clique, para poder estar junto de pessoas como tu, que acrescentam tanto, que me fazem sentir bem, que eu procuro fazer sentir bem, que associo a família aos projetos, toda a minha família está relacionada com esse projeto, desde um parafuso a uma carpeta a um contacto com uma empresa. O Bang, que é o nosso pastor alemão, hoje não está, mas normalmente anda por aqui também. E, portanto, isto já não é ter mais tempo para a família, não é trazê-las para o trabalho, não é nessa perspectiva, não é? Sim, mas é abrir mais à família aquilo que eu faço, para poder também estar mais aberto à crítica construtiva. E esse equilíbrio dá-te mais criatividade, dá-te mais capacidade de resolver problemas dos outros na consultoria, é? Sim, dá-me muito mais, embora eu tive que mudar o chip. Eu vivi muitos anos sozinho, o que significa, quer dizer, consultoria é uma atividade... Eu tinha muitos consultores a trabalhar comigo, mas o meu cliente padrão fazia questão sempre, por ser a consultoria na área de estratégia, que eu encabeçasse os projetos. E, portanto, sendo a empresa minha encabeçado o projeto, as decisões eram todas tomadas por mim. Escutava-se a equipa e escuta-se a equipa, mas há uma tendência de afunilar, não é? E de concentrar muito em mim. Hoje, com uma proposta de valor diferente ao mercado, aos amigos, aos parceiros e envolvendo a família também, eu discuto em casa e peço opiniões sobre, coisa que nunca fiz. E escuto-as e altero em função disso. Então também estás a mudar o teu perfil de liderança. Completamente. De uma liderança mais solitária e mais autossuficiente para aqui mais partilhada e coletiva. Coletiva com aquele teu círculo mais restrito, não é? Sim, o líder não está a mudar o homem, eu estou a tentar mudar o homem e com isso o líder tem que ser diferente. Boa. Olha, mas naquele clone, o que é que tu acrescentavas? Acrescentava mais tempo,
para que esse clone, sendo muito mais perfeitinho, não é? Porque deixava a parte má, ficava no original, ficava só com as partes boas que acrescentava mais tempo que eu queria e quero fazer mesmo muita coisa. Eu não acrescentaria mais coragem, que eu tenho muita coragem, porque assumo muitos riscos e por isso é que também assumo as derrotas que tenho, porque nem tudo corre perfeitamente, naturalmente. E agora imagino que a Isabel esteja a pensar assim, epá, mas ele não acrescenta nada ao clone, é porque ele está muito bem com o original, não é? Não, podes estar só satisfeito com aquilo que és neste momento e isso é muito bom. Não, eu estou muito satisfeito com aquilo que eu reconheci que sou, hoje em dia, e que, portanto, que me permite trabalhar tudo aquilo que eu quero que seja diferente na versão 2.0 do tal clone, não é? Porque ser mais para a família, sem ter tempo para ela, não é necessariamente ser mais para a família, claro. Não é? Tens, assim, alguma ideia de como fazer essa... como alargar esse círculo? Não tem que ser o objetivo, mas se isso te der prazer e se te realizar, tens alguma ideia de como é que o vais fazer? Tenho uma ideia, quer dizer, tenho uma meta. Estou a ser agora muito raciocínio de engenheiro, não é? Claro. Para levar as emoções, que é de facto ter essa versão 2.0 e na dimensão dos amigos, muitas das pessoas que eu conheço e que hoje começam a ser minhas amigas e eu amigas delas, vêm do meio profissional. Porque eu vivia 99%, foram muitos anos sem um dia de férias. Sem coisa nenhuma, ir de férias, sim, exatamente, ir portátil às costas, aquilo tudo que não se deve fazer, não é? E que às vezes as pessoas dizem que fazem, que são workaholics, mas depois na realidade... A gente devia te ter encontrado antes porque partilhávamos os erros, porque fizemos exatamente as mesmas asneiras. Ainda aqui neste campo mais pessoal, sim. Imagina que vais fazer agora um sunset. Estamos no princípio do verão, vamos fazer um sunset. Preferes um sunset com esses amigos que vais ter, aqueles próximos, aqueles de amizade forte que vais construir, com cerveja e amendoins, ou preferes um sunset com a Márcia tranquilos, a ver o pôr do sol, ali com um copo de vinho? O que é que tu preferias? Preferia, muito claramente e sem dúvida nenhuma, não estou a brincar, não, a Márcia e um sunset muito tranquilo, até por uma razão, eu com os amigos, eu não os deixei na mão porque eu não os tinha. E a Márcia não tem tido o Tiago que merece, porque eu tenho tido a Márcia que mereço. Aliás, que não mereço, devia ter muito menos para aquilo que tenho conseguido dar, não é? E, portanto, obviamente que eu estou em falta com a Márcia e adoro estar com a Márcia, e, portanto, era isso. Mas diria-te que o mais saudável era isso no primeiro dia e nos restantes, até porque a Márcia é uma pessoa super sociável e adora e precisa para se sentir saudável, equilibrada e completa, não é? Toda essa dimensão mais íntima e depois amigos, não é? E eu sei que de alguma forma lhe retirei parte disso e, portanto, diria que um cenário como esse, o mais feliz, seria com a Márcia e depois amigos e com os nossos putos, o André e o Mateus, também lá chatearem-nos a cabeça e a dizer que o Tiago nunca tem razão. Porque eu estou na adolescência. Márcia, o sunset está prometido. Ela vai cobrar. Eu acho que sim, eu acho que ela tem que o cobrar. Tiago, já houve algum momento da tua vida, porque a vida é feita de escolhas, em que tivesses que prescindir de uma dimensão da tua vida por outra? Por exemplo, já houve algum momento da tua vida em que tiveste de optar família, trabalho? Já, e que provavelmente mudou bastante o rumo da minha vida, bem, enfim, quer profissionalmente, quer pessoalmente, por isso é que foi uma decisão difícil, mas consigo ver bastante difícil, não de tomar, mas difícil nos timings, emocionalmente. O que é que isto quer dizer, concretizando? Quando o meu filho estava prestes para nascer, eu tive uma oportunidade, eu trabalhava já ao mercado de Inglaterra com alguma presença e tive uma oportunidade de trabalho muito, quer no papel de investidor, quer no papel de gestor, muito grande. Eu diria que só 2 ou 3 empresas em Portugal teriam a capacidade de me propor e proporcionar algo como a proposta que eu tive. Em que reunia tudo, o meu país de eleição, reunia a possibilidade, lá está, de criar
um conjunto de condições à minha família e ao meu meio completamente distinto, mas a vida do meu filho tinha sido planeada para ser cá e crescer cá, e portanto eu não quis tomar nenhuma decisão em prol da dimensão profissional que colocasse em causa o meu futuro com o meu filho. Okay? Não entrando naturalmente, como não estou a entrar, dá para perceber em muitos detalhes, mas não pensei duas vezes, como é lógico, não é? Em primeiro lugar está o meu filho, mas foi talvez o projeto da minha vida em que, com tantos momentos que poderia calhar, foi exatamente naquele momento que, calhando, nunca na vida eu iria abraçar. Mas sim, esse é um exemplo do qual eu me orgulho, que é um misto de frustração e orgulho, não é? Essa parte é tão boa, essa parte é muito boa e de alguma forma consolida aquilo que tu já falaste da família e do valor da família, não é? Fantástico. Olha, se eu te perguntar se és um homem de regras, princípios ou valores... É para escolher um deles? Só pode ser um. Posso dar uma resposta estratégica ou não? Mas não fujas para o Porque é como se profissional, estivéssemos a sacrificar um dos outros, não é? Eu diria que sou de valores. A ter que escolher uma, sou de valores. O meu dia a dia pauta-se por um excesso de regras que eu imponho a mim e, por consequência, às vezes aos outros. Para controlar ao máximo as variáveis. Eu sou aquela pessoa que tem a mania que controla tudo, a mania, não é? Já fiz esse progresso, não é? Antes nós achamos que controlamos tudo. Está certo, se nos guiarmos por valores podemos vertê-los nas regras, verdade, não é? Verdade, não é? verdade. Portanto, faz todo o sentido. E agora uma pergunta um bocadinho diferente. Eu sei que tu tens tatuagens. Sim. Não é? A imagem conta? Sim, a imagem conta como primeira impressão, não é? Eu acho que há pessoas mais seguras do que outras, mas todas têm também algumas dimensões onde são inseguras, não é? Eu também as tenho. E sim, eu preocupo-me com a imagem, procurando muito, e a idade, à medida que vai avançando, eu vou-me sentindo mais confortável com isto que vou dizer, que é como é que eu posso ter uma imagem que tenha enquadramento, que tenha contexto do sítio, do local onde eu estou e do momento, mas que não abdique de ser quem eu sou. Okay? O que é que isso quer dizer? Eu não faço praia, dá para ver pela minha cor albina quase, não é? que de facto não faço praia e tenho pouca vitamina D de certeza absoluta, embora a Márcia esteja sempre com suplementos e multivitaminas, aquela coisa toda. Mas todas têm uma história. Mas sim, a imagem conta e pessoalmente, no meu meio não profissional, eu não estou preocupado com isso. Ou seja, eu revelo-me como eu sou. Profissionalmente depende, no início de carreira eu tentava projetar o que muitos fazem, né? Jovem, sim, não se faz a barba, com barba parecemos mais velhos, achava eu na altura, e se calhar parecia. As tatuagens é rebeldia, vamos escondê-las. Hoje em dia não, eu tenho clientes de grande dimensão e muito conservadores, se quisermos, pelo setor de atividade que estão e pela cultura organizacional, e eu faço questão de fazer algumas provocações, até, porque também estou muito confiante daquilo que sou capaz depois de fazer em termos de criação de valor, não é? Na forma como me apresento, decente, de alguma forma enquadrada no discurso, mas às vezes disruptiva na estética. Cada tatuagem tem uma história, mas essas tatuagens contam a tua história. Contam a minha história, seguramente. Tens a tua história escrita, então? Tenho uma grande parte da minha história escrita, eu diria, das coisas que são mais importantes para mim e dos momentos mais importantes para mim também. E quando eu digo para mim, é a razão pela qual eu as coloquei na pele, para sempre. Cada vez são maiores, que eu vou engordando, portanto, e também porque sinto-as muito minhas, partindo do princípio que eu não as mostro. Não é o que esconda, é porque... Mas ainda tens espaço para pôr o resto da tua história? Não, ainda tenho mais algumas. Dos momentos marcantes da tua ainda tenho história. Ainda tenho bastante espaço. Qualquer dia vamos ver o Tiago tatuado da ponta da cabeça à ponta dos pés, é isso? Na cabeça não, mas até a ponta dos pés e as mãos. Não sei. Nunca tive aquela... Como não é por motivos estéticos... se eu tiver que ter uma perna toda tatuada e a outra não tenho nada e é um desequilíbrio absoluto, eu não tenho nada nas pernas, portanto, mas se eu tivesse que ter, eu fazia-o porque era para mim. Portanto, nessa perspectiva
Não me preocupo muito. Aliás, o meu filho, quando me vê ao fim de semana mais tranquilo e relaxado, diz tudo limpinho, obviamente, não é? Mas que gosta de me provocar pelo contraste do dia-a-dia de trabalho, diz que eu pareço um mendigo, não é? Como diz mendigo. Porque eu gosto mesmo de estar confortável, independentemente de me cruzar no centro comercial ou na esplanada com o meu cliente que me está habituado a ver ali e que pode fazer alguns juízos de valor, azar. Porque a imagem conta. Sim, porque a imagem conta. Era bom que não contasse, mas conta. Tiago, agora vamos explorar um bocadinho aquilo que tu fazes. Ok. E, portanto, estamos sobretudo a falar do campo profissional. E começo com esta pergunta. O que fazes hoje, e eu tenho aqui registadas duas dimensões, a da consultoria e esta de empreendedor e de desenvolver os teus projetos, nomeadamente aqui o Top Board, não é? Foi o que sempre sonhaste fazer ou foi o que te aconteceu? Realmente sou consultor há cerca de 20 anos que eu sou consultor. Portanto, a área da consultoria aconteceu porque tem muito a ver com a minha personalidade, com a independência, com o gostar de transformar, com o facto de eu ter alguma dificuldade em termos de motivação de estar numa organização 10 anos, 15 anos, não me imagino sequer, e portanto a consultoria permite-me esta transversalidade e essa liberdade também. Aliás, caracterizando-me até a minha forma de estar ou a minha proposta de valor na área da consultoria, não é eu ser especialista na área da extração mineira, nem especialista na farmacêutica, mas conhecer muitas indústrias e dar-me uma competência da transversalidade, não é? E juntando boas equipas comigo, conseguimos atuar em todos os setores. Portanto, muitos exemplos eu tenho de levar boas práticas de pedreiras para a indústria automóvel, por exemplo, não é? Coisas que normalmente parecem não fazer sentido juntas, não é? O meu outro papel do Top Board Studio é um papel que foi acontecendo. Esse não foi planeado. Acontece com base num momento triste, uma fatalidade, que foi o falecimento do meu pai, que me fez repensar a vida que eu tinha, as prioridades que eu tinha e que, portanto, nesse refletir e de estabelecer novas prioridades, eu quis identificar claramente o que é que me faria feliz hoje e, acima de tudo, o que é que me faria feliz amanhã, não é? Nos muitos amanhãs. E aí aparece, com tudo o que isto tenha de infantil até na descrição, mas aparece aquela minha vontade desde criança de ter um armazém, um espaço transformado num loft. Nem nunca imaginei muito bem a localização, isso não entrava nos sonhos, em que eu tivesse... eu gosto de carros antigos, não percebo nada de mecânica, mas adoro carros antigos, gosto muito da minha moto, porque independentemente do valor dela, era a moto dos meus sonhos em criança, mas que só a tive em adulto. Adoro pastores alemães, já tinha tido em adolescente, adorava ter um espaço com carros, tenho dois, com uma moto e um pastor alemão a passear de um lado para o outro. Mais ainda, algo que ajudasse a juntar a família nesse mesmo espaço, para os nossos momentos, para as nossas discussões, para as nossas celebrações e também um espaço onde eu pudesse deixar de ser cada vez mais o consultor e ser cada vez mais o Tiago, que também é próximo de muitos dos seus clientes, onde a relação começa a extrapolar a relação só comercial, de uma transação, e, portanto, o espaço onde eu pudesse receber essas pessoas para tomarmos um vinho, negócios à parte, ouvir uma boa música, fazer alguma network também, mas na perspectiva muito pessoal, onde nós mostramos o nosso lado B e estamos completamente descomprometidos do que é a mensagem corporativa do negócio que representamos, não é? E o Top Board Studio acaba por ter essa razão. Teve também uma dimensão emocional. Todo o processo de construção do estúdio tem muita manufatura. O que é que isso quer dizer? Que não há aqui nenhum parafuso que não tenha sido apertado por mim ou por algum meu familiar, o meu filho, a minha mulher. Portanto, para fazer a tal mudança de chip do Tiago consultor internacional, sempre fora, para aquele Tiago mais próximo da família. O estúdio está em Carnaxide, eu moro em Carnaxide, parte da minha família está em Carnaxide também e, portanto, passou a ser aqui um hub de amigos, se quisermos. Para além disso, como eu comecei a aprender bastante e fazer umas coisas giras com uma equipa também muito boa no audiovisual, acabámos por perceber que, de repente, tínhamos um estúdio equipado como um estúdio profissional. E, de repente,
temos um negócio de organização de eventos enquanto produtores também de audiovisual, quer no nosso estúdio, quer fora. Agora isso parece uma conversa que estou a vender os serviços, não é? Não, estás a dizer aquilo que fazes. Que é, exatamente. Que é o que é. Na realidade, nunca foi pensado nisso. Foram alguns dos amigos que vinham cá, como têm empresas também, ou estão em frente de algumas empresas, me diziam, Tiago, quer fazer aqui um evento? Quanto é que custa? Como é que alugas? Eu alugo, mas eu não alugo. Isto é um espaço onde estou a receber, como ontem teve aqui um aniversário de um familiar meu. E de repente, bem, tenho que ter uma tabela de preços. Então foram aqueles que, muito mais do que clientes, mas parceiros e amigos, que me ajudaram a pensar o negócio, não é? E no fundo até a recomendá-lo, não é? Então é muito interessante. Mas isso é mesmo uma competência do empreendedor, que é aproveitar a oportunidade e tirar daí as mais-valias daquilo que pode ser um negócio. Mas vamos primeiro à parte da consultoria. Tu dedicas-te, sobretudo, à consultoria estratégica. Sim. E isso realiza-te, percebe-se? Muito. Muito. A área da estratégia e a área de eleição, completamente. Eu costumo dizer, porque é a realidade, eu trabalho só com grandes empresas, ou quase só com grandes empresas, porque são aquelas empresas que têm a maturidade organizacional e o budget, muitas vezes, naturalmente, para alocar recursos externos a um tema exclusivo da estratégia, não é? A estratégia, para mim, é como eu olho para a vida, na realidade, não é? A estratégia pode ter aquele lado perverso, que é não há um passo com autenticidade, porque tudo foi pensado previamente, não é? Mas isso é uma das perspectivas que nós podemos ter sobre o assunto, não é? É a minha forma de estar na vida. Eu adoro esse jogo de xadrez que existe no pensamento estratégico nas organizações, não é? E, portanto, nós podemos ter um impacto mesmo muito grande no governance de uma multinacional através de 2 ou 3 inputs que nós tivemos no chão de fábrica de uma hierarquia e que, de repente, vamos transformando numa causa e efeito o negócio. E eu gosto muito de provocar essas transformações, que, muito embora eu atue numa perspectiva de governance, o que quer dizer que vai da dimensão dos recursos humanos, ao marketing, à comercial, à financeira. Tudo integrado. Mas o mote, o veículo para tudo isso são as pessoas, na realidade, não é? Não me faltam empresas com budget, com interesse e com intenção de adjudicação ou de contratualizar, mas depois não têm as pessoas certas para patrocinar essa transformação. Ou a cultura do quer das pessoas, completamente. Não é? E é o mais difícil de transformar, que é a cultura organizacional das empresas, não é? Um dos desafios é, muitas vezes, quando me pedem o meu conselho, em alguns papéis eu sou consultor, noutros sou conselheiro, e às vezes tenho que aconselhar a própria pessoa que está a falar comigo a mudar de rumo para bem da organização, por exemplo. Que é, eu contrato-te, em princípio não é para tu me dizeres que eu estou mal aqui, ou que não sou o melhor ativo para a organização. E às vezes acontece, isto de uma forma muito crua, não é? Que eu estou aqui a partilhar. Mas outras vezes, que é o tal terceiro chapéu que eu tenho também, e essas outras vezes são largamente a maioria, é que eu acabo por ser convidado, como acontece muito no mercado. Estou como consultor, faço um bom trabalho, dito pelo cliente e comprovável quando me convidam para liderar a empresa, não é? Ou uma unidade de negócio, ou a empresa como um todo, tem acontecido um pouco de tudo. Outras vezes recuso, a maior parte das vezes recuso, outras vezes aceito. E esse é o terceiro papel, que eu passo a ser gestor, enfim, CEO, diretor-geral, enfim, aquilo que quisermos. Management. Sim, muitas vezes. Outras vezes um gestor de transição quase, porque sai quem está e eu assumo uma transição até chegar uma outra pessoa, muitas vezes também escolhida por mim, ou o recrutamento sendo aconselhado por mim também. Portanto, eu diria que é um papel complicado de explicar, porque é tão personalizado, ao contrário dos consultores e das consultoras que têm uma framework que é a defesa. É interessante, não tens um modelo, fazes o modelo conforme o projeto, conforme a cultura, conforme aquilo que são os desígnios e os objetivos da organização. Sim, é exatamente isso e que foi um desafio gigante no início de carreira na área de estratégia. Não é? Entendo tão bem. Porque eu não tinha ferramentas que me dissessem, nem é a minha forma de estar, não era a minha proposta de valor, que me tinham que acreditar piamente naquilo que eu dizia e arriscar. E na altura, num jovem, ou pelo menos mais jovem, que eu ainda sou super. Isto para dizer que o desafio da estratégia, para mim, é realmente aquilo que me move, é aquilo que eu mais gosto. Com o que isso traz de frontalidade, não é? E com o que isso traz de entrega também, não é? Eu nunca tive atividade comercial, fui sempre recomendado de bordo para bordo. É um bom tema. Imagina que eu sou uma executiva de uma entidade que precisa de contratar um consultor de estratégia. Eu já o fiz, já contratei.
Tu entras comigo no elevador, não me conheces. Tens agora 1 minuto para me vender o Tiago como pitch. Consultor estratégico. Eu sei que tu não gostas de vender, mas vá, faz. Não, sou terrível a vender, eu olho sempre para o longo prazo, não é para o curso, não sou o hunter, não é? Sim. Primeiro diz assim, olá, boa tarde, como está? Tem horas que me diga, por favor. Dizer, não trouxe relógio. Eu disse assim, olha, aqui está que eu tenho um relógio para lhe vender. Não, isso é outra cena. Não, eu dir-te-ia quem é que eu sou, não é? Okay. Isto, num minuto, sobrava tempo ainda, não é? Sim. Mas, como eu faço sempre o trabalho de casa, que é o papel de um consultor, isto era um elevador de um edifício corporativo, imagino, não é? Portanto, eu sabia que elevador é que eu estava e que pessoa é que eu poderia encontrar lá. Até porque eu provavelmente só entraria sabendo que tu estavas dentro do elevador também, não é? Pronto. Boa! Isso já é de estratégia. Por muito provavelmente, não é? Pronto. E provavelmente iria também falar de algum tópico ou de um KPI qualquer que eu tinha visto no website, no relatório de contas que estaria publicado, com certeza que tu farias a tempo e horas. Okay. E, portanto, eu diria que se em algum momento estiver com alguma dor no negócio ou quer passar do patamar A para o patamar B, como o perfil indica que tem potencial e que merece, que pode contar comigo e se quiser saber bem o que é que eu faço e os resultados que tenho, que falo com os outros com quem já trabalhei. Boa, pronto, boa. As referências são sempre muito importantes. E a credibilidade, não é? E quando nós temos a confiança de dizer, olha, perguntem a quem já experimentou, dá muita segurança. Isabel, desculpa, eu não tenho nada para mostrar, porque repara, eu trabalho a estratégia, é tudo sigiloso. Pois, claro, com certeza. Eu não tenho nada para mostrar. Olha, mas tu há pouco falaste do xadrez. E sim, o xadrez está sempre muito associado à estratégia até se pode dizer que é quase a capacidade de antecipar as jogadas, não é? Para que depois aquilo leve ao resultado que pretendemos. Eu sei que tu jogas xadrez, eu sei que tu gostas de estratégia, fazes estratégia e eu gostava que tu me comentasses uma frase, que é uma frase que eu tenho no meu LinkedIn e, portanto, não foi preparada para aqui. Eu não sei quem é que disse esta frase, e eu vou completá-la, não é a original, mas eu gosto muito, e que diz o seguinte: no final do jogo, rei e peão vão para a mesma caixa e jogam no mesmo tabuleiro. Esta parte foi a que eu acrescentei. Gostava que tu me comentasses isso à luz daquilo que é a estratégia e o próprio jogo, naturalmente. Nunca ouvi a frase. Faz todo sentido, estrategicamente. Portanto, como é que é? Rei e peão vão para a mesma... no final do jogo, vão para a mesma caixa. Está no meu LinkedIn, tens que ir lá ver. Bem, já vi o teu LinkedIn, mas essa frase passou-me. Eu diria que aí, se quisermos ser mais macro na análise, nós podemos dizer que no final do dia temos todos o mesmo fim e queremos todos o mesmo, na realidade, não é? Queremos que as partes interessadas tenham as suas necessidades e as suas dores tratadas e as suas necessidades satisfeitas. Portanto, pouco me interessa ter um peão que, de facto, exija tudo a um rei que não pode dar, não é? E que não reconheça o esforço do rei para ter todos aqueles peões que comem, bebem e que têm as suas famílias na sua empresa, uma empresa de peões, inventei agora, tentando não fugir à tua questão. Até faço aqui uma ponte que é uma das questões que eu me debato muito e que eu gosto de trazer para cima da mesa, que tem a ver com peões e que tem a ver com reis, mas não necessariamente na linguagem do xadrez, é nós hoje falamos muito e assistimos à humanização da liderança, não é? Eu vejo um esforço, nunca é suficiente, naturalmente, mas um esforço das lideranças em mostrarem o seu lado humano e preocupação pelos peões, fazer o máximo pelos peões, escorregas nas empresas para os peões, mais benefícios para os peões, peões que só trabalham 4 dias por semana, peões que os outros, deixa-me pensar quantos é que faltam, dos 4, 3 desses dias são em home office, que seja, não é? Pronto. Peões, e acho mesmo muito bem, porque as pessoas são o principal ativo da organização, como estamos sempre a ouvir. Na realidade, ouço mesmo muito pouco como é que os peões podem servir e reconhecer os reis, mesmo estes reis que tudo fazem pelos peões. Não acho que exista um canal inverso de motivação. Se tu tens um rei desmotivado, um rei frágil, um rei que não se sente, não é as pessoas reconhecerem, não é fazerem a vénia, não é engraxar os sapatos, é fazer o seu papel e perceber que ser o rei também tem as suas dificuldades e não são comparáveis, não são piores nem são melhores. E lembrar que no final do dia terminam os dois na mesma caixa, não é? E eu acho que isso ajuda muito na transformação das organizações quando conseguimos ter essa velhinha expressão, de colocar nos sapatos dos outros, não é? E cada vez mais o rei tenta colocar-se nos sapatos do peão, mas o peão quer um rei sem sapatos. Não é? Sim, percebo.
percebo. E mesmo aquela ideia que tu há pouco referiste, não é? De ir ao chão de fábrica, buscar as ideias que depois se podem converter na própria estratégia da organização. Muito bem, safaste muito bem. Foi. Olha, vamos passar então agora ao teu outro papel, e este aqui do Top Board Studio. E eu pergunto-te o que é que mais te realiza nesta atividade e que no fundo é a essência da atividade. Ok. Porque a concebeste assim, com certeza, não é? Sim, na realidade estou sempre na minha zona de conforto. Não é? É um tema que é a minha zona de conforto com os seus desafios, e de repente o estúdio, com a dimensão que tem do audiovisual, eu não percebia nada de audiovisual. Não é a minha formação, não é a minha expertise, não é nada disso. Agora vai-me faltar o termo em português. Enfim, sim. Seguimos. Então, o sair da zona de conforto faz-me sentir vivo, faz-me sentir inseguro, faz-me sentir com algumas incertezas sobre o assunto. E isso é algo que eu não sentia há algum tempo. Faz-me sentir que estou a assumir determinados riscos para além do risco de investimento, não é? Isso faz-me sentir mais vivo. E depois perceber que eu não tive que optar por uma coisa em prol da outra. Por exemplo, às vezes contactam-nos para dizer: vi no LinkedIn um vídeo sobre o vosso formato, o Top Board Executive Talks. O espaço é espetacular, isto, aquilo, aquilo outro, e gostaria de saber se podíamos alugar para fazer um evento da empresa. Um evento que é só um jantar, imagina, não é mais do que isso. E nós não temos preços tabelados, não funciona dessa forma. De repente percebemos, na proposta de valor que temos, percebemos e damos a perceber que somos uma consultora. Mas diferente. O que é que isto quer dizer? E vou-te dar um exemplo prático sem referir o nome da empresa. Alguém fez este telefonema porque tinha assistido a um Top Board Executive Talks e quis trazer para aqui o Conselho de Administração para um evento só seu, mas só uma reunião fora de casa, digamos assim, não é? E, muito mais do que ter uma tabela de preços, quanto é que alugamos ao dia, quanto é que é o catering, o papel de consultor, mas no Top Board Studio, quis falar com a administração, qual é o objetivo daquela reunião, é um kick-off estratégico. Já houve aqui vários, mas naquele caso um kick-off estratégico. Ok, e pretendem comunicar o que internamente e o que externamente. Não pensámos nisso, então nós ajudamos a pensar de uma forma enquadrada com o plano de marketing e comunicação interna da organização. E de repente... Mas isso é cobrado, há uma rúbrica sobre este apoio que nos estão dando, não tem nada a ver com isso. É interesse, é giro, não é? Fará se fosses comercial. Não, mas... É que estás a vender, não é? Estás a vender. Mas com satisfação. E isto eu faço. Mas eu acho que é esse o segredo, não é? Porque a parte gira é... Agora imagina, coisas, a tal fora da zona de conforto, porque depois também sei que as pessoas confiam em mim, e eu sou muito grato a isso. Aqueles 20 anos trouxeram-me alguma reputação, no mínimo de confiança, não é? Para não estar a falar da minha própria competência. Então, de repente, ok, então fazemos o seguinte, isto é uma empresa, é um estúdio, não é? Com uma produtora de audiovisual. Então, porque é que, sem ligar as colunas, porque isto não é um evento com público, é uma coisa mais intimista, etc., porque é que não mantemos os microlapelas, gravamos o áudio todo, ok? Acaba-se a reunião, e nós transcrevemos com uma inteligência artificial tudo aquilo que foi dito para texto, ficam com a ata da reunião, fazemos um conjunto de shorts com aquilo que filmámos para comunicarem internamente. O quê? Temos que apostar mais nas nossas pessoas, temos que reduzir os nossos custos com o Supply Chain Management, temos que investir numa nova infraestrutura XPTO, aquilo que for, ok? São mensagens internas que, quando desenhamos a nossa estratégia, temos sempre dificuldade em passar ao chão de fábrica, ok? E o vídeo dá visibilidade e mantém-se no tempo. E externamente, quando foi dito naquela reunião em cima do palco com o microfone, queremos ser líderes de mercado, estamos à frente e queremos expandir para mais 3 geografias, algo que mostra a grandiosidade daquela organização e de forma muito construtiva, e que pode ser divulgado no LinkedIn, por exemplo, como é. E de repente, de uma única reunião com 20 ou 30 pessoas que estavam aqui, com os membros da administração, nós transformámos um evento numa experiência e com muitíssimas ferramentas de gestão, de marketing e comunicação. Isso é muito diferenciador no mercado, não é? É bastante. Isso deixa-me super contente. Pois, que bom, que bom. Olha, eu até estava aqui a pensar assim, como é que tu divides o teu dia? Eu sei que não é assim, mas estava a pensar, isto até é um bocadinho esquizofrénico, porque está na razão como consultor de estratégia uma parte do dia, na criatividade e no empreendedorismo noutra parte do dia, e isto
não é facilmente conciliável. E de uma forma muito interessante tu conseguiste transformar isto num projeto, num negócio e sobretudo, numa realização, que é aquilo que me parece. Sim, não sei muito explicar como é que eu separo as águas. Eu acho que não as separo, mas eu também já não as separava antes. Ou seja, mesmo esta veia criativa não vem pelo estúdio. Ou seja, o estúdio veio pela veia criativa. Okay. A mesma minha abordagem no mercado mais conservador da consultoria, ela já era muito criativa. Como eu dizia há pouco, não é? Há inovação à roda, não é? Mas um quadrado também é renovação. É inovação, pelo menos pela disrupção. Leva um quadrado para onde só há rodas e tu tens um blue ocean, na realidade, não é? E consegues segmentar e ser diferente. E quando tu não tens, voltando aqui ao estúdio, o segredo disto está no modelo de negócio e na proposta de valor. Na realidade, eu não sou caro nem barato, eu sou diferente. E quando tu te posicionas, não podes ser comparável, não és caro nem és barato, és diferente. Ou estás alinhado com aquilo que propões, o cliente. Mas é essa diferença que também é grande parte do valor, não é? Sim. A capacidade de pensar diferente, de produzir diferente, de entregar diferente, nomeadamente em termos dos resultados. Eu tenho aqui uma provocação para ti. Eu não gosto particularmente dos filmes do Indiana Jones, mas há uma frase que me segue e que me persegue há muitos, muitos anos. E eu gostava de saber o que é que um estratega e um empreendedor e um gestor e até com estas componentes mais criativas, mais disruptivas, pensa desta frase. Ele disse a determinado momento, não seguimos mapas e o X nunca assinala o local do tesouro. Ok. Isso é tudo difícil de responder. Olha, não seguimos mapas, portanto, não há aqui frameworks para ninguém. E o X nunca assinala... o local do tesouro. Ok. Então, para mim não... Se não era assim, era muito parecido. Mas eu percebo a ideia. Posso não estar a citar assim... 100%, não é? Sim. Não seguimos mapas, para mim, é de facto, fazendo um paralelismo ao ponto para aquilo que eu faço e como olho para a vida, e não só para as empresas, é de facto, não há frameworks e não há estereótipos sobre as coisas. E o X, eu creio que já podemos aqui ter várias interpretações, não necessariamente assinala sempre o tesouro, não é? O local do tesouro. Eu diria que se o X assinalasse sempre o lugar do tesouro, ele não estaria lá, não é? Porque todos sabem ir até um X, não é? O segredo está em perceberem como é que aquele X pode ser uma manobra de diversão, e quando olhamos ao corporativo é isso muito que fazemos. Muitas vezes aquilo que nós fazemos é manobras, seja na política, seja nas empresas, talvez seja na vida também. O X muda de pessoa para pessoa o que é um tesouro, não é? Se quisermos ser mais filosóficos, não é? Se for para ir atrás das barras de ouro, não é aí que eu quero ir, não é que este tenha, mas o chip que eu mudei para a minha solução, vida... não é? Sim, sim. Do ponto de vista da gestão, o X é a solução. Sim. Não é? É que não existe, existe conforme a vemos. Sim. Não é? Eu interpreto um bocado Mas assim, eu concordo. Bom, estamos alinhados. Já falhaste? Já falhei. E o que é que aprendeste com isso? Eu acho que aprendi... Eu assumo muito as minhas falhas, não necessariamente publicamente, se calhar, porque nós para assumirmos algo publicamente, temos de estar numa plataforma que o faça e que promova isso mesmo. E como eu normalmente as evito, portanto, a questão não se coloca, não por esconder. O que é que eu aprendi? Eu sou muito racional, sou muito emocional em algumas dimensões, mas sou muito racional. Então eu procuro, de facto, o que é que eu posso aprender com aquele erro sem que me defenda, a ver se isto faz sentido, sem que me defenda transformando-me. O que é que isto quer dizer? Se aquilo que me levou a cometer aquele erro, se para ter cometido aquele erro contribuiu os valores que tenho e as crenças que tenho, algumas delas, aquelas que sejam saudáveis, eu posso não querer abdicar delas. A aprendizagem não é mudar, é tomar consciência, não é? Pronto, porque eu posso tomar consciência e perceber que não quero mudar, eu não acredito na sorte e no azar, não é nessa perspectiva, mas já errei em acreditar em pessoas, já errei em não acreditar em pessoas, okay? Já errei em querer fazer tudo sozinho por normalmente conseguir fazer muita coisa sozinho e não perceber que vale a pena fazer conjuntamente, porque não é porque se chega mais longe, é porque se chega mais completo, não é? E isso eu fui aprendendo sempre. Mas eu meto quase tudo dentro do mesmo saco, que é os erros, as conquistas e os sacrifícios.
Não é normal eu dizê-lo, mas eu tenho mesmo muito orgulho da quantidade. Hoje estamos aqui, estão aqui uns carros, uns estúdios, umas empresas que eu sou consultor, outro sou conselheiro, etc. Tudo mais, mas eu já dormi, falámos dos peões e dos reis. Há reis numa casa pequenina, não é? Uma casa mais pequenina, um castelo mais pequenino, mas continua a haver um reinado mais pequenino. E eu, nas minhas pequenas empresas, nunca faltei com absolutamente nada a ninguém. Já tive várias empresas em simultâneo, mas já dormi muitas vezes no chão daquele escritório sem ninguém saber. Não é? Há muitos anos atrás, não é? E levantar-me mesmo muito cedo para todos os dias acharem que eu estava a entrar pela primeira vez naquele escritório, seja no escritório no Campo 24 de Agosto, no Porto, seja num escritório que tive em Lisboa, logo ao início, e nunca lhes faltei em nada, como não basta ser, há que parecer também. Não foi falta de humildade não querer partilhar isso, foi não querer transmitir nenhum tipo de insegurança e, claramente, não querer comunicar ao mercado para não ter um juízo de valor assente naquilo que seria, porque alguém que é super competente não dorme no chão. Tens que ter muito orgulho e mostrá-lo, porque até do ponto de vista do teu impacto nas outras pessoas, isso pode inspirar muitas pessoas, por vezes, que estão naquela fase da decisão, dou o passo, não dou o passo, e isso pode ser muito inspirador, essa tua forma de ser e de estar e de fazer pode ajudar muito, portanto tens razão para ter muito orgulho e tens que o partilhar. Tenho orgulho, mas tenho preconceito também, que é, eu acho que toda a gente hoje se considera, deem-lhes o microfone e um palco e todos são gurus, sim, inspiradores, e eu tenho medo de me colocar nessa prateleira, porque eu sou só mais uma pessoa, sim, a lutar pela... Mas se vires bem, Tiago, eles aparecem e desaparecem. Verdade. Aquela tua forma de estar, de mostrares o valor do teu trabalho através das recomendações que fazem de ti e do passa-palavra e da experiência, da confiança que isso gera, é absolutamente seguro, porque se a experiência for boa, as pessoas repetem. Uma última pergunta, Tiago. Okay. O que é que eu não te perguntei sobre o que tu és e o que tu fazes que tu gostavas que eu te tivesse perguntado? Difícil. O que é que não me perguntaste e que eu gostava que me tivesses perguntado? Gostava que tu me perguntasses como é que eu me vejo daqui a 5 anos. Mas é que eu sei, estás num sunset com a Márcia, rodeado de amigos que vão lá ter e depois fazem uma enorme festa. Olha, isso é parte daquilo que eu me vejo. E o essencial e a principal parte, de verdade. Mas é verdade. E, sim, vejo-me, de facto, uma pessoa... Porque o top port de estúdio e tudo mais é tão giro e tão diferente e está a uma velocidade tão grande que acaba... Eu largo uma carreira, ou começo a largar uma carreira internacional porque, de facto, me consumia em absoluto, mas o arranque deste projeto também me consome bastante. E, portanto, eu daqui a 5 anos imagino-me nesse sunset, ok? Imagino-me só com alguns casos, enquanto profissional, de conselheiro ou de consultor, depende dos papéis, mas muito cirúrgicos. E imagino um top port studio muito mais do que uma produtora de audiovisual, organização de eventos, mas, muito sinceramente, muito relacionado, como já estamos a iniciar com muitos projetos sociais, a criar realmente impacto. E a tentar passar, de facto, aquele outro lado B, inventando, arriscando, como este, formatos diferentes, para mostrar o outro lado B dos líderes das empresas nacionais, e não só, não é? Mas principalmente nacionais, sem nenhum elitismo dos CEOs, diretor-geral, administradores executivos, mas sim porque essa é aquela população que eu consigo influenciar mais diretamente, porque é aquela que eu trabalho e é aquela que eu acho, sinceramente, que todo o resto de uma hierarquia e até de uma sociedade está muito desinformada sobre o papel das lideranças. E eu acho que isso é importante, colocando de lado os discursos inspiradores e romancistas sobre a liderança, tanto como nós ouvimos, eu acho que há espaço
Não sei como, não sei se acertamos no formato, mas sei que ambos temos o perfil para arriscar para querer causar impacto e tentar agitar aquilo que achamos que pode ser agitado e que deve ser agitado. Acho que o Top Port Studio tem que ter um posicionamento estratégico em que o negócio é para que ele exista e apenas. Daqui a 5 anos repetimos esta conversa e eu vou cobrar. Cobra. Vai ter que estar feito. Tiago, foi um enorme prazer conhecer-te melhor e tenho a certeza que esta conversa vai inspirar muitas pessoas a serem melhores também. Obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo.